Para esse experimento, é necessário 2 recipientes, água, um ovo e sal. O experimento consiste em observar como a força de empuxo age sobre o ovo que vai estar imerso na água. Em cada recipiente é necessário colocar a mesma proporção de água. No primeiro recipiente, vamos colocar apenas água e colocar o ovo. No segundo recipiente, vamos colocar água e diluir sal. 3 colheres já é o suficiente. Ao colocar o ovo, percebemos que o ovo não vai ficar no fundo do recipiente. Nesse experimento, podemos observar como a força de empuxo age. Pelo enunciado de Arquimedes, é proposto que um corpo imerso em um fluido tem sobre ele exercido uma força de baixo para cima. Essa força é a força de empuxo. No primeiro recipiente, a força de empuxo ela vai ser menor que a força gravitacional. A força gravitacional, nos dois momentos, vai estar exercendo uma força de cima para baixo. Já no recipiente com água e sal, a força de empuxo ela é maior que a força gravitacional, elevando o ovo. A força de empuxo é basicamente a massa deslocada do fluido. Isso pode ser traduzido pela equação de que a força de empuxo é igual à densidade do fluido, o volume do corpo que está submerso e a aceleração da gravidade. No nosso experimento, o volume do ovo e a força e a aceleração da gravidade, elas são constantes. Temos o mesmo ovo e claramente a aceleração vai ser constante. Então, o que vai realmente mudar a força de empuxo é a densidade do fluido. No primeiro momento, a água é equivalente total à densidade do fluido. Já no segundo, a água e o sal é a densidade do fluido. O sal aumenta a densidade do fluido. Sabendo que a força de empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido, quando temos um aumento na densidade do fluido, automaticamente temos um aumento na força de empuxo. Assim, quando só a água não era suficiente para elevar ou ser maior que a força gravitacional, a água e o sal faz com que a força de empuxo seja maior que a força gravitacional. Então, temos, no primeiro caso, que a força gravitacional é maior que a força de empuxo. E no segundo caso, que a força gravitacional é menor que a força de empuxo. Nesse experimento, foram necessários uma garrafa PET transparente, fita isolante e água. Na garrafa PET foram feitos 2 furos e eles foram tampados para a garrafa PET ser enchida até o máximo possível. O experimento consiste em abrir os furos, tirar a fita isolante e observar como que é a saída de água pelos esses furos. Ao abrir os furos, é possível ver que o furo mais baixo ele vai sair com maior velocidade. Ele vai mais longe, o fio de água. Isso se dá pela pressão e a profundidade em que o furo está. Pela lei de Stevens, sabemos que a diferença de pressão é dada de acordo com a profundidade em que estamos observando. Com isso, podemos saber qual é a pressão em cada furo na garrafa. A pressão em um ponto, ela vai ser dada pela pressão inicial, ou seja, a pressão que está na superfície do fluido, no topo da garrafa, que é a pressão atmosférica. No meu caso, a pressão atmosférica onde eu estou atualmente é esse valor em Pascal. Prosseguindo,
A pressão desse ponto também vai depender da densidade do fluido, que é a densidade da água, a aceleração da gravidade, que eu vou considerar como 9,8, e a profundidade que o ponto está. Dando que o ponto zero, o ponto inicial, a altura inicial, o y0, é no começo, no topo da garrafa, o primeiro ponto está a 20 centímetros do topo da garrafa e o segundo está a 28 centímetros do topo da garrafa. Fazendo as devidas substituições, temos que no ponto 1, a pressão vai ser de 9,6 vezes 10 na 4 Pascal. Já no ponto 2, vai ser maior, pois a profundidade vai aumentar e, consequentemente, a pressão vai aumentar. Como visto, o ponto 2 está 8 centímetros abaixo do ponto 1. Isso faz com que a pressão aumente e a velocidade do fluido saindo no ponto 2 seja maior, conseguindo atingir um espaço mais longe. Então, temos que o ponto 2, a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1.